Boa noite. Eu sou o Fantasmão e você acaba de entrar em território assombrado. As histórias que você vai ouvir a seguir foram vividas por pessoas reais, em diferentes cantos do Brasil. Se você aprecia esse tipo de conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora, apague as luzes e prepare-se para mergulhar em pesadelos alheios. Eu trabalho com a morte. Desde 2009, meu lugar é entre túmulos, cruzes enferrujadas, estátuas de anjos rachadas e a terra fofa, que cobre o último suspiro de muita gente. Meu nome é Alcione e sou coveiro em Blumenau, Santa Catarina. Antes de aceitar esse trabalho, eu achava que cemitério era só um lugar de silêncio. Talvez triste, mas só isso. Hoje, eu não tenho mais essa ilusão. No meu primeiro ano, enterrei uma senhora chamada Dona Yolanda. A filha dela estava em prantos e quis ficar até o fim do sepultamento. Tudo parecia normal, até que à noite, enquanto eu fazia a ronda, escutei um sussurro vindo exatamente do túmulo recém-fechado. A princípio, achei que fosse o vento ou algum gato, mas fui até lá. E juro por tudo que é mais sagrado, havia uma voz, muito fraca, chamando por socorro. Meu sangue gelou. Fiquei parado, sem saber o que fazer. Uma parte de mim dizia que eu estava ficando doido. Outra gritava para eu cavar. E eu cavei, com as mãos com a pá desesperado. Mas quando cheguei até o caixão, não havia nada, nem voz, nem movimento. Só a senhora pálida e imóvel. Mas o detalhe me assombrou. Os olhos dela estavam abertos, e não estavam antes. Depois desse dia, comecei a investigar relatos parecidos com o que eu tinha vivido. Descobri que não era o único coveiro que já sentiu a mesma coisa. Tinha gente que jurava ter ouvido batidas no caixão. Outros diziam que os corpos estavam em posições esquisitas, como se tivessem tentado sair. Alguns esqueletos, inclusive, estavam virados de barriga para baixo, ou com os dedos quebrados, arranhando a tampa por dentro. Foi aí que decidi criar meu próprio sistema. Caveiras com rotas de fuga. Pode parecer loucura, mas projetei um tipo de válvula de emergência que poderia ser ativada de dentro do caixão. Ela liberava ar por alguns minutos e disparava um pequeno alarme sonoro acima do solo. Claro, teve gente que riu de mim, mas eu não ligo. Eu prefiro parecer maluco do que ser o responsável por alguém enterrado vivo. Teve um outro caso mais recente que me marcou profundamente. Um rapaz jovem morrera num acidente de moto, corpo fechado, poucas lesões visíveis. Durante a exumação, algo comum quando as famílias transferem restos mortais para outro jazigo, abrimos o caixão e o que encontramos me deixou mal por semanas. O crânio estava deslocado da posição original. Os dedos estavam dobrados em posições não naturais, como se tivessem sido forçados para trás. E havia marcas nas laterais internas do caixão, como se ele tivesse tentado escalar, subir, escapar. Ninguém fala sobre isso, mas a tanatose, aquela paralisia que imita a morte, ainda é pouco compreendida. E em cidades pequenas, às vezes o atestado de óbito é dado às pressas. Mas não é só isso que me atormenta. Trabalhar no cemitério muda a gente. Às vezes, vejo sombras onde não tem ninguém. Escuto passos leves sobre o cascalho atrás de mim e quando viro, nada. Já ouvi meu nome sendo chamado por vozes que nunca escutei na vida. Uma vez, deixei flores num túmulo de uma criança. Ninguém cuidava mais daquele espaço. No outro dia, as flores estavam secas, como se tivessem sido deixadas ali há semanas. Eu continuo nesse trabalho, mas nunca sozinho. Sempre levo comigo uma lanterna, um crucifixo e, às vezes, até uma pequena Bíblia de bolso que minha mãe me deu. Já pensei em sair dessa vida, procurar outro rumo, mas a verdade é que, de algum jeito estranho, o cemitério se tornou parte de mim. E se você acha que tudo isso é invenção, eu te convido a passar uma noite inteira aqui comigo. Só não garanto que sairá o mesmo.
Meu nome é José, tenho 58 anos e sou coveiro há quase metade da minha vida. Já enterrei tanta gente que perdi a conta. Já vi enterros tristes, silenciosos e alguns que pareciam festas. Mas teve um sepultamento que mudou minha forma de ver a morte. Ou melhor, o que vem depois dela. Isso aconteceu por volta de 2014. Era uma tarde nublada, o céu parecia pesado e eu sabia que vinha chuva. Recebi a ordem de preparar o túmulo para uma criança, uma menina de 7 anos chamada Mirella. Morreu de pneumonia, disseram. A mãe dela chegou com os olhos inchados, mas carregando algo no colo. Uma boneca antiga, toda de pano, com um vestidinho azul. Ela me olhou e disse com a voz quase sumida: "Por favor, coloque isso junto dela." Era a preferida. Eu fiz o que me pediu. Coloquei a boneca ao lado do pequeno corpo, ajeitei as flores, fechei o caixão e enterrei. Foi um dos sepultamentos mais silenciosos que já presenciei. Quase ninguém falou nada. Só soluços, só dor. Naquela noite, a chuva caiu forte e, como de costume, fui fazer minha última ronda. O cemitério já estava encharcado e o cheiro de terra molhada dominava tudo. Passei pelos túmulos recentes quando vi algo estranho. No banco próximo ao jazigo da Mirella havia alguém sentado. Me aproximei devagar, pensando que fosse um visitante atrasado. Mas o que vi me paralisou. Era uma menina, pequena, magra, com o cabelo molhado cobrindo parte do rosto. E ela segurava a boneca. Ela não me olhou. Ficou ali, abraçada ao brinquedo, balançando levemente os pés. Eu tentei falar algo, mas minha boca secou. Em um piscar de olhos, e eu juro por tudo, ela simplesmente sumiu, como se tivesse evaporado com a neblina. No dia seguinte voltei cedo e fui direto ao túmulo. Verifiquei se estava intacto. E estava. Mas ao lado do túmulo, no chão, encontrei marcas, como se pés pequenos tivessem pisado ali na lama. Ninguém acreditou em mim quando contei. Só diziam que eu estava cansado, vendo coisa. Mas não parei por aí. Durante semanas, todas as madrugadas, vi a mesma cena. Ela no banco, sempre com a boneca. Nunca falava nada. Só esperava. A sensação era de que ela estava aguardando por alguém. Ou por alguma coisa que não veio com ela. O tempo passou. Anos. O túmulo ficou mais velho. A grama cresceu em volta. A boneca nunca mais apareceu. Achei que talvez o espírito da menina tivesse encontrado descanso. Mas então, em uma tarde quente, enquanto limpava o caminho entre os jazigos, vi uma senhora andando devagar, apoiada numa bengala. Ela usava um vestido florido, o mesmo tipo que a mãe da Mirella usava no enterro. E quando chegou ao túmulo, ajoelhou-se. Tirou algo da bolsa, outra boneca, e deixou ali no mármore frio. Eu me aproximei. Ela me reconheceu. "Você é o coveiro, não é?" Eu confirmei com a cabeça. Ela sorriu, com os olhos cheios d'água. Eu voltei, como prometi. 2 semanas depois, ela morreu. Naquela noite, pela primeira vez, vi 2 figuras sentadas no banco. A menina e a mãe, de mãos dadas e sorrindo. Elas não desapareceram dessa vez. Ficaram ali por um tempo, depois se levantaram e caminharam juntas, sumindo na escuridão do cemitério. Desde então, nunca mais vi Mirella, nem a boneca, nem a mulher. Mas toda vez que passo por aquele banco, eu sinto paz. E isso, vindo de um coveiro, não é pouca coisa. Eu me chamo Onofre. Trabalho como coveiro num cemitério antigo no interior de Minas, onde o mato cresce mais rápido do que a gente consegue cortar. E os túmulos antigos contam histórias que ninguém mais lembra. Ou quase ninguém. Tinha um jazigo específico que sempre me chamou a atenção. Fica num canto isolado, com uma cruz de pedra rachada e uma lápide comida pelo tempo. Quase não se lia mais o nome. Mas lembro de ter forçado os olhos uma vez e reconhecido Eusébio,
Ferreira, falecido em 1921. Era um nome que o povo da cidade evitava. Os mais velhos cochichavam quando alguém mencionava aquele túmulo. Diziam que Eusébio era um sujeito ruim, violento, que desapareceu de forma estranha. Mas nunca me contaram direito. Só diziam, não chega perto daquele jazigo depois do pôr do sol. Como coveiro, aprendi a ignorar esse tipo de conversa. Até que um dia recebi ordem da prefeitura para reorganizar parte do cemitério. Um novo jazigo seria construído e, para isso, alguns túmulos antigos precisavam ser abertos, inclusive o de Eusébio. Eu hesitei, mas era meu trabalho. Na tarde em que fui fazer a exumação, o céu ficou escuro do nada. Não havia previsão de chuva, mas as nuvens vieram grossas, pesadas, como se o tempo tivesse virado só ali, em cima de mim. Comecei a cavar. A terra estava mais dura que o normal. As raízes pareciam emaranhadas, como se estivessem tentando segurar o caixão lá embaixo. Quando finalmente cheguei, tive que usar força para abrir a tampa, mas o caixão estava vazio. Nenhum osso, nenhum pedaço de roupa, nada. Apenas terra seca. Fiquei ali parado, olhando, com um nó na garganta. Senti um calafrio subir pela espinha. Tentei rir, me convencer de que era algum erro antigo. Talvez o corpo tivesse sido retirado e ninguém registrou. Só que, naquela noite, os pesadelos começaram. Sonhei com um homem alto, de rosto deformado, os olhos fundos e a pele coberta de terra. Ele caminhava pelo cemitério, arrastando correntes, e falava meu nome, sempre meu nome. Onofre, devolve o que tirou. Acordei suando, com a sensação de que tinha alguém no quarto. Isso durou dias. Depois comecei a ouvir barulhos no cemitério à noite. Correntes batendo, passos sobre as folhas secas. Em certa madrugada, saí com lanterna para verificar e vi, de longe, uma figura encostada no jazigo onde antes estava enterrado o Eusébio. Ele me olhou. Eu sei que me olhou. Mesmo à distância, eu senti aquele olhar pesado. Era ele. Passei a andar com um terço no bolso e sal grosso na bota. Já estava ficando paranoico. Até que uma senhora veio me procurar. Ela devia ter uns 80 anos, frágil, com olhos tristes. Disse que era neta do próprio Eusébio. Me contou que ele havia feito coisas horríveis em vida. Assassinatos, pactos obscuros, coisas que nem ela sabia direito. E que antes de morrer, ele teria dito que jamais descansaria em paz. Ela olhou nos meus olhos e disse, o túmulo dele nunca devia ser aberto. Ele ficou enterrado ali por quase um século, e agora você libertou o que estava preso. Depois disso, minha vida virou um inferno. Luzes da minha casa piscavam sozinhas. Aparelhos ligavam e desligavam. Certa noite, acordei com as paredes todas rabiscadas, como se mãos de terra tivessem passado por ali. Um cheiro forte de cemitério invadiu meu quarto. No trabalho, ninguém mais queria ficar, ir perto de mim. Diziam que eu estava com alguma coisa, e eu acredito que estava mesmo. Eu sentia a presença dele o tempo todo, como uma sombra atrás de mim. Foi só quando eu voltei ao túmulo e refiz tudo como estava, colocando uma cruz nova, acendendo velas e fazendo uma oração, que as coisas começaram a melhorar. Pedi perdão. Implorei para que ele voltasse a descansar. Faz 3 anos que isso aconteceu. Desde então, o cemitério está mais calmo. Mas até hoje, de vez em quando, vejo pegadas de botas antigas perto daquele jazigo e ouço correntes arrastando-o lá longe. E se me perguntarem o que eu aprendi com tudo isso, simples. Tem túmulo que é melhor deixar intocado. Me chamo Alfredo, tenho 64 anos e já vi muita coisa esquisita nesse mundo, mas nada me marcou tanto quanto o que aconteceu numa certa madrugada de setembro em 2009, no cemitério onde trabalhei por mais de 30 anos. Naquele tempo, eu já estava acostumado com os turnos da noite.
Trabalhava sozinho e fazia a ronda com uma lanterna velha, ouvindo só o som do mato e os galhos secos quebrando sob meus pés. O silêncio do cemitério nunca me incomodou. Até aquela noite. Tinha uma sepultura que o pessoal da cidade evitava. Fica nos fundos do cemitério, atrás de um mausoléu antigo, meio escondida pelo mato. A lápide estava rachada e torta, o nome quase ilegível. Mas a história, essa todo mundo conhecia. Diziam que ali estava enterrada uma mulher conhecida como a Viúva do Véu Branco. Morreram dizendo que ela era uma espécie de feiticeira, ou talvez só alguém que enlouqueceu depois de perder o marido na guerra. Reza a lenda que ela foi enterrada viva, após ser confundida com morta durante uma febre alta, e que, toda madrugada, o espírito dela vagava pelo cemitério, procurando alguém que escutasse seu grito abafado de dentro do caixão. Sempre achei essas histórias só superstição de cidade pequena, até aquela madrugada. Era por volta das 2 da manhã, quando vi uma luz branca fraca atrás do mausoléu. Pensei que fosse algum vândalo com lanterna, então fui até lá. Mas o que encontrei me deixou paralisado. A figura de uma mulher parada, de costas, usava um véu longo que arrastava pelo chão completamente branco, mas sujo de terra na ponta. Não fazia som algum, não respirava. Só ficou ali, imóvel. Chamei, nada. Dei um passo para frente e a lanterna apagou. Meu corpo travou. Um arrepio me percorreu da nuca até os calcanhares, e então ela se virou. O rosto, meu Deus, o rosto. Pálido, afundado, os olhos completamente pretos como 2 buracos, e a boca era grande demais. Como se tivesse sido rasgada de dentro para fora. Ela deu um passo na minha direção, e aí eu corri. Joguei a lanterna, tropecei em um túmulo, me ralei inteiro, mas corri. Tranquei a porta da capela e fiquei lá até o sol nascer, segurando uma cruz de madeira com tanta força que meus dedos ficaram dormentes. No dia seguinte, contei tudo para o padre da cidade. Um senhor velho que me olhou com um misto de medo e resignação. Ele não duvidou. Disse que aquilo que vi era o que chamavam de alma inquieta e que provavelmente ainda estava tentando encontrar descanso. Perguntei o que podia fazer. Ele me deu instruções. Velas pretas, oração específica, sal grosso e algo pessoal da falecida. Fui até os registros antigos e descobri que o nome dela era Alcina Rodrigues, falecida em 1947. Não encontrei nenhum parente vivo. Mas ao vasculhar a sala de antigos pertences do cemitério, achei uma caixinha com objetos de sepultamentos antigos. Lá dentro, uma aliança, pequena, com as iniciais AR. Fiz o ritual como o padre ensinou. Enterrei a aliança no túmulo dela, acendi as velas e rezei, mesmo tremendo. Durante o processo, ouvi um sussurro fraco vindo da terra, quase imperceptível. E quando tudo acabou, o silêncio voltou. Desde aquela noite, nunca mais vi a figura da viúva, mas o local continua evitado. Ninguém quer ser enterrado perto dela. E sabe de uma coisa? Eu também não. Meu nome é José Mauro. Trabalho como coveiro desde os 17 anos. Hoje tenho 58. Já vi de tudo. Enterro de gente famosa, de indigente, enterro sem ninguém para chorar. Mas nada me preparou para aquela noite de lua cheia em 2014. Era uma sexta-feira, final de expediente. Eu tinha ficado para fechar os portões do cemitério, dar a última ronda e apagar as luzes da capela. Tudo parecia normal, até que percebi algo estranho no ar. O vento parou, do nada. E o silêncio ficou pesado. Era como se o próprio tempo tivesse parado. Estava indo em direção ao portão principal, quando ouvi um som longe, um canto, coral, mas abafado. Parecia vir da parte velha do cemitério, onde os túmulos são de pedra bruta e as cruzes de ferro enferrujado.
Pensei que fosse alguém escutando música, mas conforme me aproximei, o som ficou mais claro. Era um canto fúnebre, vozes femininas e choros baixos. Minha lanterna começou a falhar, luz fraca, piscando. Mesmo assim, continuei andando, curioso, mas com a espinha congelada. Quando dobrei a Alameda dos Fundos, vi uma cena que nunca mais vou esquecer. Um cortejo, uma procissão de almas. Eram dezenas de figuras, todas com mantos antigos, algumas com roupas de época, outras completamente em frangalhos. Caminhavam lentamente, em silêncio, carregando velas acesas que tremeluziam sem vento. A luz das velas não iluminava nada ao redor, só os próprios rostos, pálidos, imóveis, com olhos vazios. Era como se andassem fora do tempo numa marcha eterna. Na frente da procissão vinha uma mulher de vestido preto rasgado, com um véu que cobria o rosto. Ela carregava uma cruz de madeira nas costas. E o mais bizarro, todos os rostos me pareciam familiares, como se eu já tivesse visto cada um deles sendo enterrado ali ao longo dos anos. Eu tentei recuar, mas minhas pernas não obedeciam. O frio no peito era tão grande que mal consegui respirar. A procissão passou por mim, como se eu não estivesse ali. Mas quando o último deles passou, um homem velho de chapéu, ele parou. Virou o rosto devagar, me olhou direto nos olhos e disse, com uma voz que não parecia humana: "Ainda não é sua hora, Zé Mauro, mas a gente vai te ver de novo." Depois disso, tudo apagou. Quando acordei, já era manhã. Estava deitado na grama, com a roupa molhada de orvalho e a lanterna quebrada ao lado. Achei que fosse um sonho, uma alucinação. Mas ao ir até a parte velha do cemitério, encontrei as marcas, pegadas fundas na terra seca, como se uma multidão tivesse realmente passado por ali. E sobre uma das lápides tinha uma vela, acesa, mesmo com o sol alto. Desde aquele dia, nunca mais fui o mesmo. Aprendi a respeitar o que não se entende. Muita gente acha que alma penada é invenção de vó. Mas eu vi, com esses olhos aqui, vi e ouvi. E se você trabalha num cemitério também, reze, toda noite. Porque quando a procissão voltar, talvez eles não passem por você. Talvez venham te buscar.